Neste primeiro ensaio, você leu sobre as competências da redação do Enem. Como você será avaliado? A segunda competência é compreender o tema e não fugir do que é proposto, ou seja, compreender a proposta de uma maneira integral. É importante pensar que compreender a proposta é você compreender o tema que foi proposto e você compreender a estrutura do texto que foi proposta. Então, assim, são pelo menos duas grandezas ali que você tem que estar atento. Eu tenho que produzir um texto dissertativo argumentativo e eu preciso atender ao tema que foi proposto. Bom, vale destacar que aqui nós temos 3 eixos habilidade a sendo avaliados. O primeiro eixo habilidade é atender ao tema. E aí, um macete, uma dica para você. É importante que você utilize todas as palavras-chave do tema. Então, quando a gente tem, por exemplo, o tema que caiu no Enem de edição anterior, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Essas palavras relacionadas ao tema, as palavras-chave são persistência, violência contra a mulher, sociedade brasileira. Então, você tem que inserir no seu texto todas essas palavras-chave. Se uma das palavras-chave não aparecer na sua redação, vai ser considerada que apenas que a redação tangenciou o tema, ou seja, que atendeu mais ou menos ao tema, ou seja, leves desvios temáticos. Então é importante que todas as palavras-chave apareçam no seu texto. Este é o primeiro eixo habilidade desta competência. O segundo eixo habilidade é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ou seja, você tem de produzir um texto dissertativo argumentativo e ele tem de estar estruturado da maneira que é solicitada. Então a gente tem que pensar no seguinte: o que é um texto dissertativo argumentativo? Nós vamos falar sobre isso em ensaios posteriores, mas grosso modo, aqui neste ensaio, que é apenas para falar sobre as competências, é um texto que expõe um ponto de vista e defende esse ponto de vista, ou seja, é a exposição de ideias e de argumentos que sustentem essas ideias. Importante citar também que neste eixo habilidade é importante que você estruture o seu texto de acordo com a estrutura esperada de um texto dissertativo argumentativo do Enem, que é um gênero específico. Então o Enem tem uma redação solicitada, que é um gênero específico do Enem. E aí eu preciso pensar na estruturação desse texto, que a gente vai pensar nessa estruturação como movimentos. O primeiro movimento de introdução, o segundo, terceiro e quarto movimento de desenvolvimento de argumentos, ideias, fatos, opiniões e pontos de vista, e o quinto movimento, que é a conclusão. No caso do Enem, é sempre uma proposta de intervenção. Bom, então a gente tem que pensar nesta estruturação de texto para que eu consiga atender ao segundo eixo habilidade da competência 2, ou seja, eu tenho que pensar na redação como uma movimentação específica. A gente vai falar sobre isso no ensaio, especificamente sobre como produzir o texto. Aqui a gente está falando do texto ainda como um produto dentro de uma competência. Já o terceiro eixo habilidade que compõe essa competência é a mobilização de repertório sociocultural legitimado e produtivo. Vamos ter um ensaio específico falando sobre esta habilidade que é importantíssima, inclusive para nós diferenciarmos o que é opinião do que é ponto de vista, mas falemos assim rapidamente sobre o que é esse terceiro eixo habilidade. Repertório sociocultural é tudo aquilo que você aprendeu, viveu, experienciou, acumulou de conhecimentos durante sua vida. E esse repertório ele é legitimado quando ele tem referência, quando ele tem fonte, quando ele pertence a alguma área de conhecimento, quando ele tem uma autoria. E ele é produtivo quando ele está relacionado com a discussão que você está estabelecendo naquela redação. Então é importante que você se atente a esses 3 eixos habilidades. Terceiro eixo habilidade: repertório sociocultural legitimado. Segundo eixo habilidade: você atender a proposta, a estruturação do texto dissertativo argumentativo. E o primeiro eixo habilidade: atender ao tema. Repertório sociocultural legitimado é referência direta a áreas do conhecimento, ou seja, as disciplinas, por exemplo, que você teve durante a sua educação básica.
referência aos meios de comunicação conhecidos, mídias, jornais, não vale o WhatsApp, viu? Conhecimentos definidos, conceitos que você defina aquele conceito, que você coloque o conceito e faça a descrição desse conceito, conceitue o conceito. Profissionais que você mencione, especificados pelo nome, como jornalistas, escritores. Estudo ou produto gerado por uma área de conhecimento ou por uma instituição de respeito. Esse repertório ele é legitimado e produtivo quando você estabelece uma relação com a discussão. Então ele tem que ser pertinente, relacionado ao tema ou à área de conhecimento e relacionado à discussão que você estabeleceu. Temos aqui um exemplo de um parágrafo retirado de uma redação. De acordo com o ensaísta, o romancista Juan Monteiro, não há nada mais duro que a suavidade da indiferença. Este é o repertório sociocultural. Sob esse enfoque, tal afirmativa pode ser relacionada à parte da sociedade brasileira, pois é justamente a normalização da indiferença frente aos problemas sociais que caracteriza a falta de mobilização social. Podemos relacionar essa perspectiva a diversos dilemas, como, por exemplo, a mortalidade infantil. Aqui nós temos o uso produtivo pertinente ao tema e relacionado à discussão. Depois, como terceiro movimento do parágrafo, desse modo é possível destacar como causas desse impasse social a falibilidade governamental e a negligência educacional, os quais se configurariam como elementos operantes na manutenção do problema. Aqui nós temos um outro movimento do parágrafo, que é a introdução de uma tese. Então aqui nós destacamos 4 movimentos no parágrafo. Então esse parágrafo, que é um parágrafo introdutório, ele tem como primeiro movimento, na verdade, é a legitimação daquele conceito, daquele conteúdo, ou seja, para que o repertório seja legitimado, é preciso, nesse caso, ter o seu nome ao autor da frase. Depois, introduziu-se o repertório sociocultural. Depois, relacionou-se este repertório sociocultural legitimado à discussão, ou seja, fez-se um uso produtivo, e como último movimento do parágrafo introdutório, o candidato colocou a tese que ele vai defender nos parágrafos posteriores. Repertório sociocultural, legitimação desse repertório, uso produtivo do repertório. Então, este é o terceiro eixo habilidade da competência 2. Boas aulas, bons estudos, boa prova.